De volta aqui com vocês para dar continuidade à nossa aula. E aí vinha eu explicando sobre a memória RAM. Muito do que eu falei aqui deve ter sido falado para vocês lá na disciplina de arquitetura. Então, por esse motivo que eu não vou ficar me aprofundando muito, explicando o que é ser uma memória volátil, por que ela é volátil, porque eu acredito que tudo isso tenha sido explicado lá na disciplina de arquitetura. Minha intenção aqui é mostrar para vocês o funcionamento da memória RAM e como, através desse funcionamento, é que os ponteiros são executados ali internamente. Então vamos lá, vamos partir aqui para o nosso slide e ver um pouquinho mais sobre isso, entender um pouco mais sobre a tal memória RAM. Então, como eu falei para vocês, a gente estava aqui falando dessa tríade. Temos o processador, a memória RAM e o HD. E a memória RAM, vamos imaginar como se a memória RAM, como se aquela plaquinha fosse algo próximo a uma matriz, próximo a uma caixinha de ovos. Porque ela é justamente esse espaço, ela tem seus espaçamentos definidos com esses endereços. Por isso que até o nomezinho dela diz que ela tem ali sua memória, dentro de sua memória, ela tem os espaçamentos de forma aleatória, o que pode ser aguardado ali. Então, nesse caso aqui, digamos que eu esteja criando um vetor, automaticamente a gente imagina que ao criar um vetor de 3 espaços, ela faça isso. E o sistema operacional tenta fazer isso por questão de organização, ele tenta deixar eles próximos. Mas vamos imaginar que com o passar do tempo você vai preenchendo essa memória como um todo, e aí esse vetor para ser criado ele não existe mais nenhum espaço com 3. Ou vou definir aqui da seguinte forma. Vamos imaginar que você queira desenhar aqui, dentro dessa memória, algo até bem maior. Aqui a gente tem 12 itens de linha, em linha, e 3 aqui na coluna. A gente tem 12 seguindo aqui, 12 espaços, e eu tenho 3 nessa minha memória aqui. E digamos que eu tenha criado agora um vetor, não estou falando de matriz, vetor de 15 espaços alocados. Como é que eu vou criar 15 aí, se eu não utilizar a segunda linha? Como é que eu vou fazer isso? Então, mesmo que eu armazenasse, fui lá, armazenei aqui esse espaço aqui, só tenho 12. Eu preciso de mais 3, porque eu quero 15. Então, eu pegaria esse espaço aqui com esses mais 3 embaixo. Mas, virtualmente, o modo de entendimento é que como se eles estivessem todos em linha reta, um ao lado do outro. Porque, na verdade, cada um desses itens, deixa eu deletar isso aqui de novo, porque isso aí é tudo virtual. Na verdade, cada um desses itens, o índice 0, vetor não funciona desse modo, índice 0, vou criar aqui um vetor, chamei que esse vetor vai ser um vetor de 3, vetor V, com 3 espaços ali para inserir itens. Se eu quiser chamar a posição, a primeira posição, como é que eu chamo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vetor, posição 0. Ali é na criação dele, lá no começo. Tipo int, pronto. O vetor com o índice 0, eu estou dizendo que é a primeira posição dele. O vetor com o índice 1 é a segunda posição e assim por diante. E como é que isso aparece dentro da memória? Na memória, digamos que esse primeiro aqui seja o vetor 0. E eu estou mostrando que o próximo, a continuação, o vetor com o índice 1, a posição 1 dele, vai estar ali logo à frente. E o próximo? Setinha lá à frente. Pronto, eu já tenho ali os 3 espaços, índice 0, índice 1 e índice 2. Eu tenho os 3 espaços. E essa setinha que eu criei ali em cima, ela seria justamente a analogia ao espaço na memória que seria o endereço. Ah, quer dizer que não tem uma setinha mesmo, não? Não, isso é para que nós possamos entender, para que nós possamos imaginar como isso funciona.
Mas dentro do computador, aquele espaço da memória ali, o vetor na posição 0, no índice 0, aquela primeira posição, nele tem um espaço para armazenar o item, o número ali, que ele é tipo inteiro, o número internamente nele, e tem um trechozinho, um pedacinho, que é onde eu vou colocar o endereço, como lá na cartinha. Lembra que eu coloquei no envelope, eu tenho o endereço do remetente, eu coloco ali o endereço do remetente, o endereço de quem vai receber a carta, eu coloco no envelope internamente, que eu coloco o cartão, eu coloco o conteúdo. Então é da mesma forma ali. Cada um desses espaços aqui, a gente poderia imaginar que ele tem um pedacinho dele ali, que ele armazena o endereço. Gente, vamos seguir esse pensamento, vamos entender isso mesmo, tá? Para muitas pessoas aí estão até já pensando assim, não, já entendi, Rildo, o Rildo está explicando de novo e de novo, mas é porque eu quero que todo mundo entenda, porque você entendendo que na memória tem, em cada espaço de memória que você reserva, tem esse pedacinho de endereço, esse cabeçário, olha como é que eu vou chamar ele agora, cabeçário, onde vai ter o endereço para o próximo, a continuação. Quando você entende isso, você está se preparando não só para o mundo da programação, não só para uma linguagem, mas você está se preparando para redes de computadores. Quando vocês chegarem lá, vocês vão perceber que tudo na internet, quando ele é enviado nos chamados pacotes. Todo quebradinho, a informação ela é quebrada em pequenos pedaços. E em cada pedacinho, ele vai empacotado, e nesse pacote tem o seu cabeçário com o seu endereço. Então é como se a gente tivesse ponteiros mesmo apontando qual é o resto desse trenzinho. Ah, eu mandei uma mensagem para uma pessoa, ela foi quebrada em 100 pedaços, 100 pacotes. Cada pacote ele tem seu cabeçário, mas ele tem que estar ligado um no outro, que nem aquelas criancinhas do exemplo que eu coloquei agora há pouco. Todo mundo de mãozinha dada num passeio. Ninguém se perde. Por quê? Se perder, você perde a comunicação completa. Resultado, se perde a comunicação completa ali, as pessoas se perdem, as criancinhas se perdem, a mensagem não chega inteira do outro lado. E aqui é da mesma forma. Eu tenho o meu vetor aí, ele tem que estar conectado desse jeito. E é por esse motivo que quando acontece, eu estou com uma falha na memória RAM. Alguém já viu uma falha na memória RAM? Tipo, o computador teve que reiniciar, o programa foi encerrado de forma abrupta por erro na memória. O celular gosta de acontecer isso. O programa está ali, seu aplicativo está lá funcionando, um joguinho tal, e de repente, fecha e aparece uma mensagem ali dizendo ali que foi erro de memória. O que é esse erro de memória, afinal de contas? Ou ele pode ter escrito em um lugar que já existia algum item ali, de forma errada, ou simplesmente ele perdeu isso aqui, ó. Esse elozinho aqui, ó, perdeu. As criancinhas que estavam andando de mãozinha dada se perderam, ó. Alguma delas soltou a mãozinha e se perdeu. E aí o programa, o aplicativo como um todo, essa parte da memória que se perdeu era tão importante para o seu funcionamento que ele decidiu encerrar aquele aplicativo. No próprio sistema operacional no Windows, se algo desse tipo acontecer, é aquela tela, a telazinha azul da morte, a tela tão temível do Windows. Então, endereços. Para entender como isso funciona, dentro do contexto da computação, precisamos compreender um pouquinho do funcionamento da memória principal. Vamos ver aqui nesse caso, aqui, seguindo o entendimento dela. Cada um dos quadradinhos brancos são espaços que podem abrigar valores. Estes valores, na verdade, são apenas sinais energéticos. Tá? Vamos lembrar disso. Cada espaço desse que tem esses valores, ele tem sinais energéticos, os zeros e uns. 0 desligado, 1 ligado. Vocês lembram lá da aulazinha de arquitetura que a professora Amanda mostrou para vocês o funcionamento do binário? O 0 desligado, 1 ligado. Mas a gente só escreve 0 e 1? Não. O conjunto desses zeros e uns formam números maiores. Ela deve ter mostrado para vocês algo como, por exemplo, lá na tabela, para você escrever o número 2, eu quero o número 2, armazenar o número 2, o número 2 ele é o quê? Ele é o 1 e o 0. Ele é o 1 e o 0 aí. Então ele tem aí o 1 e o 0, forma, no caso, o nosso 2. E o 3? Lembram lá da aula sobre binários?
O 3 vai ser quem, gente? Vai ser o 11. E assim por diante. Letras também são símbolos que tem ali esse caractere para ser armazenado. Também é transformado em binário dessa forma. Ou seja, é um alfabeto inteiro que pode ser escrito através de números, zeros e uns, que são esses sinais energéticos, como falado aí. A memória RAM funciona, então, como um grande armazém de informações que permite que você armazene o seu nome, por exemplo. Então, aqui no caso, eu quiser inserir um nome qualquer, uma palavra, é desse jeito. Vou colocar a letrinha V, tá lá. Ó. O A. Eu vou colocar um nome, uma string. Vou preencher com a string. Então, seria isso aqui tudo. Ó. Vou armazenar aqui um real, ou seja, um float. Tá lá armazenado, criar variável. Então, os tais dos cercadinhos que o Hildo está falando, é desse jeito aí, ó. Cada espaçozinho da memória vai sendo armazenado. Aqui foi criado um inteiro. Armazenei um inteiro. Aqui eu armazenei o inteiro. Ou pode ser até mesmo o número 0, mas armazenado como caractere, ou seja, só o símbolo. E isso eu nem estou ainda dizendo o seguinte. A gente tem que lembrar que, a gente viu isso até na aula de ontem, que cada tipo ele armazena um certo espaço. Por exemplo, o tipo caractere, ele armazena metade do espaço que um tipo inteiro. Basicamente metade do espaço. Então, isso quer dizer, Hildo, que quando eu vejo esses pontinhos aí, eu vou armazenar um tipo caractere, é só um quadradinho desse. E se eu fosse armazenar um tipo inteiro? Seria mais quadradinho, seria 2 quadradinhos. É como se eu aqui está simplificado essa memória desse jeito, mas é como se a memória fosse vários bloquinhos que eu necessito para construir um castelinho de inteiros. Eu preciso de 2 bloquinhos. Para um castelinho do tipo caractere, só um bloquinho. E assim é que eu vou gastando essa memória. Observando a memória, você pode perceber que os pequenos espaços conseguem apenas guardar uma única informação. Ou seja, para guardar um nome completo, um conjunto de espaços é necessário, mais conhecido como vetor. Além disso, o armazenamento da memória não é sequencial. Você lembra que eu falei que essa memória RAM aleatória, aleatória, o Azinho é de aleatório. Se a memória RAM é aleatória, ela acaba não sendo sequencial desse jeito. Peraí, Hildo, então quer dizer que você falou que eu vou criar um vetor. Os itens vão ser colocados um na frente do outro. Na verdade, não é um na frente do outro. Na verdade, eles são mais próximos. Imagina você, computador, você, processador, você fosse o sistema que está controlando e você tem que pegar os itens que estão dentro dessa memória. Seria mais fácil se esses itens estivessem próximos. Por isso que normalmente ele armazena itens iguais. Estou abrindo o Word, ao mesmo tempo que eu estou abrindo o Word, eu quero escutar uma musiquinha. Então eu abri o Media Player também. 2 programas diferentes, mas que cada um tem o seu uso ali contínuo. O Word, ele tem várias coisas dentro do Word, e o da música ali tem até a questão gráfica dele e tudo mais. Seria interessante, ao abrir isso, que eu colocasse, vamos dizer que do lado direito eu colocasse todos os itens para o meu Media Player, e do lado esquerdo eu colocaria tudo relacionado ao meu editor de texto, o meu Word. Ficaria melhor de eu controlar, processador, controlar. E o sistema operacional, ele tenta fazer isso, ele tenta agir dessa forma. Nem sempre é possível, tanto que vocês já devem ter ouvido falar também, a professora Amanda, lá em arquitetura, falar para vocês sobre o chamado desfragmentar a memória. O desfragmentar a memória é quando eu tenho essa memória RAM, principalmente a memória RAM, está toda espalhada, toda bagunçada ali, e aí eu organizo tudo em um só canto. O desfragmentar a memória, para a gente não se estender nesse assunto, nesse tema, é praticamente o seu quarto, todo bagunçado, todo zoado, cama atrapalhada, tudo jogado para um lado e outro. É mais difícil de encontrar as coisas, né? Não me venha com a história de isso é uma bagunça organizada. É mais difícil de encontrar aquelas coisas, seus itens ali dentro. Se tudo estiver organizado por você, você foi lá, organizou tudo, a mesinha e tal,
limpou, porque desfragmentar também faz parte, junto ao desfragmentar, a limpeza, tirou tudo aquilo que é desnecessário, lixo, limpou, deixou tudo organizado, é muito mais fácil de encontrar. Você encontra as coisas até visualmente. Entrei dentro do quarto, estou vendo ali o livro de química. Agora, se ele tivesse todo zoado, bagunçado, o livro de química eu não faço a menor ideia, está debaixo da cama. Então, ao desfragmentar é isso, organizar o todo. E dentro da nossa computador, da nossa memória RAM, isso é feito também, essa organização. Por quê? Porque essa memória não é sequencial, ela é aleatória. Hildo, por que não foi criada, então, essas memórias RAMs, ao invés de ser aleatória, fosse sequencial? Porque, vejamos da seguinte forma, se tudo fosse sequencial, você vai criar um vetor de 10, encaixou ali um na frente do outro. Esse vetor aqui, essa nossa memória, só tem linha de 12, e eu pedisse para criar um vetor com 15, ele já não aceitaria. Por quê? Porque ele só aceita a linha com 12. Ele já ia excluir, não pode. E por esse motivo, por não ser sequencial aleatória, ele ocupa os diversos espaços ali, como se fosse você ali com a água, um copo d'água tentando encher os bloquinhos daquela forminha de gelo, você enchendo ali de forma aleatória. Até é mais rápido dessa forma. Então, nesse caso, você consegue ver que existem valores vazios e valores preenchidos que estão espalhados nesse meu exemplo aqui. Eu tenho alguns valores aqui que estão preenchidos, eles não estão em sequência. Se fosse em sequência, eu tinha que colocar ali o 0 coladinho com o R, o 1 lá no topo, 1.8, tudo lá no topo. Não, mas foram espalhados. A intenção disso até é também pela questão, eu falei, abrir 2 programas, o Word e o Media Player. Se eu obrigasse que ficasse tudo coladinho, eu ia colocar todos esses programas juntinho um do outro. E conforme você fosse expandindo aquele programa, o Word, ele não ia ter espaço, ele ia ter que empurrar o Media Player. O último conceito que você precisa compreender são os endereços de memória. Eles são simplesmente uma forma de você dizer ao seu computador qual espaço da memória você quer acessar. Então, nesse exemplo aqui, vamos pensar o seguinte. Se você quisesse, eu quero achar o valor 1.8. Eu quero o valor 1.8. Onde ele está? Como é que você poderia me dizer, você aí, sentadinho na sua carteira, como é que você me diria ali o valor 1.8? Onde ele está? Você que não é bobo nem nada e já aprendeu matriz aqui com a gente, você sabe pelas posições aqui, ó. 10 e o C. Então eu diria algo como C10. Então C, vamos lá, o C, peguei aqui. E o 10, peguei aqui. Acabei de achar. É desse jeito aí. Então o C10 é o quê? O endereço. É o endereço daquele item ali. Eu quero achar aquele dali que está com a interrogação. Ele será o quê? B3. Tá lá, achamos. B3. Então, quando a gente define esse endereço, a gente diz como achar aquele item, esse aí é nada mais do que o endereço. Levar para o mundo real, como é que você diz assim, Ei, Hildo, vai lá me visitar lá em casa. Aí eu pergunto, e onde você mora? Você tem que me afirmar o nome da sua rua, número da casa, bairro. Você tem que me dar esse endereço, senão eu não vou achar. E é a mesma coisa dentro do espaço de memória. Ainda mais ela sendo aleatória, ela sendo difusa desse modo. Veja que na imagem você pode referenciar um endereço de memória usando as linhas das colunas. No caso ali, A1 é o nosso V. A2, letrinha A, e assim por diante. Portanto, o endereço com ponto de interrogação poderia ser representado pelo B3. E aí, o que define, então, o tal do ponteiro? O que poderia ser? Se eu tenho um endereço ali, eu já consigo dizer qual é o endereço, eu poderia fazer a ligação com o outro. Como poderia fazer a ligação com o próximo? Vamos pensar que o V, o Vzinho ali que está em A1, e o A que está ali na A2, fossem conjuntos, partes de um vetor. Como é que eu posso indicar eles? Como é que eu poderia fazer isso?
naquele trechinho de memória, naquele espaçozinho da memória ali, no cercadinho dentro de V, tem um espaço onde eu vou colocar o remetente, não é isso? O remetente, o destinatário, é isso, não é? Então eu vou colocar ali no remetente o meu endereço, A1, e o meu destinatário seria o A2. E aí eu faria a conexão entre os dois itens. Ah, então quer dizer que eu teria algo como essa setinha. Vamos pensar que essa setinha ali ligando o V e o A, onde no A, no primeiro espaço desse cabeçalho que tem colocar o meu remetente, teria A1, e eu teria dizendo que ela iria para onde? Ela iria para A2. Então esse A1, A2 seria o nosso endereço. Ah, então vamos lá, vamos escrever ele bonitinho. A1 seria algo como isso. Internamente, lá no espaço do cabeçalho, lá no trechinho de memória, onde está definido o meu ponteiro, vai ter algo como isso. Se ele está definido ali A1, A2, ele mostra o seu início e o seu fim. E se for só uma variável, ele teria só o A1. Como é um vetor, ele está mostrando para o próximo. Ei, Hildo, mas esse vetor ele tem 10 posições. Por que só tem ali A1 e A2? Não teria que ter todos os outros? A3, A4, A5? Não deveria ter todos os outros? Não, não deveria. Porque, na verdade, ele só tem que se endereçar ao próximo. Vamos lembrar das criancinhas? Das criancinhas no passeio? Quando você, criancinha, no seu passeio, você era um bebezinho e estava fazendo aquele passeio para ir até a praça da cidade junto com a sua professora te dizia o quê? Segure na mão desse coleguinha aqui, você não pode largar ela por nada. Não era isso? Então você só se preocupava em apertar a mão do seu coleguinha da frente. Pronto. Você nem esquecia até do coleguinha que estava segurando a outra mão na parte de trás. Porque é ele que tem que se preocupar e não se perder de você. Então cada um só se preocupa com o próximo. Então ali o A1, ele se preocupa com o A2. E o A2 se preocupa com o A3 e assim por diante. E no mundo que não é sequencial, Hildo? Vamos pensar que o vetor ali, esse vetor, o vetor que eu criei de 3 posições, ele tivesse os 3 itens, V, o A e o zero, esse zerozinho bem aqui. Ó. Como seria esse endereço? A1, A2, e o último ali seria o quê? A12. Então, esses são os endereços que vão estar internamente no meu vetor. Então, eu posso definir da seguinte forma. Primeiro, o que tem o dado V, ele é A1 para A2. O que tem o A, A2 para A12. A2 para A12. Tá, Hildo, e o último ali? Aquele último zerinho. O que ele tem nele? Ele está definido como A12 para nenhum. Ele encerra bem ali. Encerrou com A12. Por quê? Porque eu disse que esse vetor era vetor de 3 posições. Ele encerrou. Ele tem aquele encerrador lá no final, lembra? O símbolo de encerramento, ele fechou. Mas e se ele tivesse contínuo? Aí a gente já vai entrar nesse assunto. Se ele tivesse aberto, se ele fosse um vetor de posições indefinidas, a gente já vai entrar nisso daí. Vamos continuar com a coisa definida. Certo, agora sabemos disso, você pode começar a compreender o que são ponteiros. Os ponteiros são tipos de dados especiais que apontam para um espaço específico da sua memória. Então, na verdade, é como se você armazenasse em sua memória RAM uma referência. Agora vamos marcar esse nome. Na memória a gente chama aquele espaçozinho, aquele trecho da memória, trecho dentro do nosso cercadinho, que eu disse que é onde vai ficar armazenado o endereço do próximo salto, é a nossa referência. Ok? A partir de agora vamos chamá-lo de referência. Então dentro ali do Azinho, ó, esse que está mostrando ali que tem aquele valor ali, ó, que é o B3. Dentro daquele espaço eu tenho o B3. E ele vai para onde agora? Ele está querendo ir lá para aquele símbolo lá, o R. O R está onde? Está no A7. A7. Então quer dizer que esse A7 é o quê? O A7 é a minha referência.
O A7 é a minha referência. Então, se eu fizer a leitura, eu, processador, acabei de olhar para essa memória bem aqui e estou montando o código do Word, digamos que esse aí seja o Word, estou montando o código desse software, abrindo, eu leio o primeiro espaço. Vai ter ali, dentro do B3, esse símbolo aí, o A7. E o próximo, a continuação? O próximo, a continuação, vai ser justamente a questão do A7. Vai ser aquele salto para o A7. Aquele salto do A7 lá para o nosso símbolo R. O símbolozinho lá no A7. Vai fazer esse salto. E ali vai ser a nossa referência. Então eu sairia lendo esse conjunto. É como se eu, lá naquela filazinha, eu sou o professor dessas criancinhas. As 10 criancinhas, eu mandei que elas ficassem, todas elas coladinhas uma na outra. Pegasse uma na mãozinha da outra, porque a gente ia passear. Certo? Então, quando a gente saiu para passear, eu, processador, que sou o professor ali naquele momento, estou olhando para minhas 10 criancinhas, ou 10 cercadinhos, ou 10 itens dados que estão ali alocados. E aí eu vou controlar os 10. Como é que eu sei que eu não perdi nenhum? Eu saio olhando de um em um, fazendo aquela chamada. Não é a frequência que a gente faz, o professor faz, pedindo Antônio, aí vem para o próximo. Bianca, aí vem para o próximo. Carlos, como é que ele sabe qual é essa lista? Ele tem aqueles endereçamentos na sua frequência. Então, é justamente essa tal dessa frequência, era a minha lista de referências, a minha lista de endereços. Bora ver isso, começar a dar uma olhada nisso junto ao código. Até agora está bem, eu entendi na memória RAM, entendi como é que isso funciona, mas vamos ver isso aí no código mesmo. Lá na nossa linguagem C, eu entendi isso não funcionando dentro do nosso computador. Bora ver no código? Então, todas as vezes que você pensar em ponteiros, você deve pensar em uma referência. Na linguagem de programação seria algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui, no início do nosso programa, está iniciado, a gente já sabe, função main, está declarada ali a função main, e internamente eu declarei a primeira variável, uma variável, chamei essa variável como A. E dentro dela, coloquei 10, armazenei 10. E um ponteiro, como é que eu vou armazenar um ponteiro? Um ponteiro, para criar um ponteiro, para criar a referência, para criar um cercadinho onde vai ter o tal ponteiro, a minha referência, eu tenho que chamar o tipo, lembre-se disso, é a mesma coisa como se fosse a variável, gente. Chama o tipo, dá um nome para ele. Qual que vai ser o nome dele? Tem que ser P de ponteiro sempre. O nome que você vai dar para o seu ponteiro segue as mesmas regras de criação de variável, matriz, vetor. Não pode ter nomes com palavras reservadas, não pode começar com número. Isso aí a gente já sabe, a gente já está calejado disso. A única diferença é que antes do nomezinho você coloca o asterisco. Esse asterisco, na programação, demonstra que aquilo dali é uma referência, ou o nosso ponteiro. Então, eu criei aqui um ponteiro de nome P do tipo inteiro. E aí, por fim, aqui nesse último, eu estou extraindo da variável A o seu endereço. O que é o endereço, gente? O endereço é aquele hexadecimal. É a númerozinho lá que eu coloquei lá no outro, estava dizendo A1, A3, é aquele númerozinho. Ele extraiu e armazenou nesse outro ponto. Ou seja, tu criou uma variável, cria a variável A, bora entender aqui passo a passo. E coloquei dentro dessa variável A o valor 10. Qual é o endereço dela? Vamos imaginar que o endereço dela seja, eu vou colocar aqui, E2. Eu criei esse nome aqui, gente. O endereço dela é E2. Na memória, se você quisesse encontrar, seria justamente aquela condição. Linha, na coluna 2, na coluna E e na linha a posição 2. O E2. Pronto, seria isso aí. E aí eu criei o ponteiro. Criei o ponteiro e aí o que eu faço? De repente, aquela nossa variável ali que tem aquele valor,
eu quero realocar ela para outro espaço. Eu quero transportar ela para outro espaço. E o que eu faço? Eu estou levando, criei o meu novo espaço, nosso P, nosso ponteiro, e levei o endereço dessa memória para esse novo P. Vamos pensar que o P, nosso ponteirozinho B aí, ele tenha um endereço como, eu vou colocar aqui, F8. Pronto, o endereço dele vai ser F8. Então, se eu quiser mudar aquela variável de lugar, eu não quero que ela fique alocada nesse trecho, eu quero mudar aquela variável para outro trecho, eu vou fazer essa mudança pelo ponteiro. Eu posso modificar o ponteiro dela, levar ela para F8. Então é desse jeito que a gente desfragmenta a memória. Eu não disse que a memória está toda zoada, toda bagunçada, e que nem o nosso quarto, assim, quando você entra no quarto, está toda aquela bagunça e tua mãe mandou te ajeitar ela toda, ajeitar o quarto todo. Pois é, quando você começa a organizar, tira o livro de química debaixo da cama. Qual era o endereço do livro? Era embaixo da cama. Esse era o endereço dele. Aí você coloca ele em cima da mesinha, da escrivaninha. Pronto. Qual é o endereço do livro agora? Em cima da escrivaninha. E aí você sai modificando. O travesseiro estava no canto do quarto. Qual é o novo endereço dele? Em cima da cama. Então você sai mudando o endereço das coisas. Essa mudança de endereço é justamente essa mudança da referência aqui. Eu criei um novo espaço e coloquei lá. Hildo, e por que você criou esse novo espaço? Precisava ter criado? O novo espaço para realocar, normalmente vai estar vazio nessa organização. Eu quero colocar, em cima da cama estava vazio, porque não tinha nada. E o travesseiro estava no canto do quarto. Então eu retiro do canto do quarto e coloco nesse espaço vazio que era em cima da cama. E o canto do quarto? Ficou vazio. Posso colocar alguma coisa ali naquele canto? O cesto de lixo que está no centro do quarto, eu agora levei ele para o canto do quarto. Então é desse jeito que a gente vai fazendo essas organizações aí. Então, logo via de base, a gente já entende que o ponteiro aqui, a referência por ponteiro, ela é interessante porque eu posso organizar a memória. E se eu organizo a memória do meu computador, seja a memória RAM ou até mesmo lá dentro do HD, se eu organizo os meus arquivos, eu faço com que o acesso a esse arquivo seja mais rápido. Vamos pensar num espaço menor, vamos pensar num ambiente diferente, em cima da mesa de vocês. Lembra do exemplo que eu falei? Você é processador, a mesa e a tua mochila? Digamos que você está ali respondendo e tal, e aí fica tudo bagunçado. Caneta está em cima do livro, caneta está jogada, borracha está num canto, está todo bagunçado. Abriu a caixa de lápis de cor, está todo bagunçado em cima da mesa, está tudo bagunçado. É mais difícil de você conseguir se organizar e responder seu exercício de matemática desse jeito, não é? Então a melhor forma é você organizar, e você organiza tudo. Peguei todos os lápis de cor, coloquei dentro da caixinha e coloquei no canto, ou até levei para dentro da nossa mochila. Saí organizando tudo. Agora ficou mais fácil de você responder o livro, o exercício de matemática que está no livro, e assim, com isso, você ficou com um processamento mais rápido, porque você ficou mais livre. Entendeu? Essa é a analogia do que acontece dentro do teu computador. Então, quando você armazena algo em um ponteiro, ele precisa necessariamente dizer para que tipo de dados ele aponta, seja int, char, float ou até mesmo double. Double foi algo que a gente não chegou a utilizar aqui dentro da linguagem C, mas que pode ser utilizado. O double a gente sabe que é justamente se eu quiser algo como o float é simples, eu quero fazer o dobro do tamanho que isso, eu utilizo o double. Por enquanto, na linguagem C, para nós aqui, está sendo inexpressivo o uso desse tipo de variável. A gente vê até que tem outras variações, mas vamos ficar só nessa base aqui. Futuramente, quando a gente entrar na linguagem web, aí a gente enfrenta. Eu já falei para vocês que o JavaScript ele tem mais de 20 tipos de variáveis. Mais de 20 tipos. Vamos continuar só com os nossos básicos aqui, o int, o char, o float, só o basicão aqui, para que a gente entenda o funcionamento dessas variáveis. Depois a gente se complica com isso lá na frente. Então, além disso, você pode acessar o valor apontado quando você quiser usar, usando o operador, o chamado asterisco. Então, quero chamar o que tem ali, eu quero ver o que tem dentro daquele local. Dá um print, quero mostrar em tela, quero ver o que tem ali.
print e chamei ali asterisco P. O que tem ali dentro daquele P? Não é um inteiro? É, então por isso que eu chamei ali o porcentagem D. Lembra que a nossa string chamadora ali, se eu estou chamando um inteiro, eu chamo porcentagem D, que é um dígito. E aí chamei o meu ponteiro. E o que ele vai mostrar ali quando eu chamar? Porque eu recebi. Eu não recebi aqui o valor? O P? E eu nem preciso na segunda vez ter mostrado que ele era um ponteiro, porque quando eu criei ele eu já disse que era ponteiro. Quando eu chamo ali aquele ponteiro ali, quando eu chamei aquela referência, ele vai mostrar o que tem dentro dela. O que tem dentro dela é o que está lá na nossa variável A, ou seja, vai ter 10 dentro dela. Cada variável de um programa ocupa um certo número de bytes consecutivos na memória do computador. Uma variável do tipo char ocupa 1 byte, como eu falei, é a que ocupa menos. Uma variável do tipo int ocupa 4 bytes, olha aí, 4 vezes mais. O double é o seu dobro, então ocupa 8 bytes em alguns computadores. O número exato de bytes de uma variável é dado pelo operador sizeof. Inclusive, eu fiz um exercício ontem usando o sizeof, mostrando para você vários tipos. Quem não se recorda, está lá no GitHub na aula de ontem. Tem lá o código completo para você ver os diversos tipos, os tamanhos dos diversos tipos de variáveis criadas. A expressão sizeof para um char, por exemplo, vale 1 em todos os computadores. Ou seja, se eu fizer sizeof char, ele vai mostrar o valor de 1, porque ele está dizendo que ocupa 1 byte, isso em todos os computadores. Se eu fizer um sizeof int, ele vai mostrar 4, está me ocupando 4 bytes. E é até por isso que, se a gente for ver realmente aquela nossa memória, aquele desenho da caixinha de ovos que a gente estava desenhando agora há pouco, a nossa memória, ela não tem realmente um espaço onde naquele espaço eu vou guardar uma letrinha A, um número, não. Ela tem praticamente isso aqui. Ela tem diversos espaços e em cada espaço ela ocupa somente 1 byte. Ela tem só um 0 ou 1 ali ocupando. Então, se a minha memória ela tem um tamanho maior, ela vai ter mais divisões. E aí o que a gente ocupa ali? Aquele espaço de memória, aquele byte. Se eu estou ocupando com caractere, eu vou precisar só de um quadradinho. Só de um quadradinho. Eu ocupei um quadradinho desse. Onde está a minha setinha aí? Eu ocupei um quadradinho. Nele tem 0 ou 1. Nesse quadradinho, eu estou ocupando ele é 1 byte, ocupei ele, e aí eu vou poder ocupá-lo com um caractere. E assim por diante, eu saio fazendo essas definições desse modo. Cada variável, em particular, cada registro é algo que a gente vai falar mais adiante, tá? A gente vai falar mais adiante, porque se a gente, só adiantando para vocês, se uma variável, um conjunto dessas variáveis unidas pode se transformar em algo como um vetor ou matriz, o que eu posso fazer com um conjunto de ponteiros? Aí é o que a gente vai entender lá em registro na nossa próxima aula, mas guarda essa daí para a próxima aula. Então, em particular, cada registro e cada vetor, na memória tem seu endereço. Na maioria dos computadores, o endereço de uma variável é o endereço do seu primeiro byte. Por exemplo, depois das declarações, as variáveis podem ter os seguintes endereços, assim como um exemplo fictício. Bora ver primeiro o código. Eu tenho aqui o início do nosso código, tá lá, eu criei uma variável, está criada a minha variável char, C, criei uma variável i, do tipo int, tá lá, criei uma variável C, uma variável i, e por fim, eu estou criando aí um registro. Isso aí deixa guardado adiante, tá lá struct, que é para chamar o registro. E nesse registro eu coloquei as várias variáveis. Só para adiantar para vocês, o registro seria algo como, imagine se você quer chamar não somente uma variável do tipo caractere, mas eu quero chamar o conjunto dessas variáveis. Em um formulário, por exemplo, você quer guardar os dados de um funcionário. O nome, idade, são tipos diferentes, né? Será que existe um jeito de chamar esses vários tipos diferentes de uma só vez? Existe, é o chamado registro. Mas o struct aí, que é o registro, a gente vai ver como fazê-lo,
já entende que não é tão difícil, mas a gente vê como fazê-lo na próxima aula. E ali, por fim, eu tenho ali, foi criado o struct, o nome dele é ponto, tá? E chamei um vetor, que eu chamei esse vetor do tipo int de v, e ele cresce até o tamanho de 4, ele tem 4 posições. Aí vamos imaginar que eu criei tudo isso. O que tem ali necessariamente dentro de cada um deles? A minha variável do tipo caractere AC, ela ganhou esse endereço. Vamos nomear como esse endereço aí, tá? Vamos aceitar que isso aí é a escrita dele. É um hexadecimal, é bem maior do que isso, mas vamos aceitar desse modo aqui. Criei o i, a gente vê que foi um coladinho no outro, as duas. Criei a tal ponto, ou seja, o nosso registro, está lá o endereço dele. E criei o nosso vetor, onde ele tem ali um endereço. Eu quero que vocês percebam, eu coloquei os três, porque eu quero que vocês percebam o seguinte: eles não estão contínuos. Vocês estão percebendo que eles não estão contínuos? Eles estão em posições diferentes dentro da memória, em locais diferentes. Mesmo eles devendo ser coladinhos, sim, eles são coladinhos, mas eles têm endereço diferente. Mas o que vai chamar a atenção aqui para o nosso vetor? O que vai chamar a atenção para o nosso vetor é o primeiro endereço. Porque o primeiro endereço, ou o endereço daquela variável, é justamente o endereço para a declaração daquela variável. Se eu quiser chamar, como ela é reconhecida pelo sistema, é por aquele endereço. Se for um conjunto de variáveis coladas, sendo o nosso registro, sendo o nosso vetor, sendo a matriz, é o primeiro endereço dessa nossa variável aí, desse vetor matriz ou registro, é que vai nomear, vai mostrar onde é. Seria mais ou menos o seguinte. Vamos trazer isso para o mundo real? Bora, me faz um exemplo desse mundo real. Um condomínio. Condomínio de casa. Não, melhor do que um condomínio. Um prédio. Um prédio, você mora no apartamento 407, quarto andar, 407. Você mora ali nesse apartamento, em tal prédio. Como é que você vai indicar para uma pessoa onde você mora? Não, você pode dizer só, ei, eu moro no apartamento 407. Não. O 407 em que prédio, meu amigo? Você tem que me dizer o prédio. Então, o local que você define é o nome do prédio, onde a rua, ou seja, residencial tal, e na rua tal, número tal. Ou seja, o prédio ele tem um número. O prédio inteiro tem um número. Depois que eu chegar naquele prédio, você me mostrou, diz que você mora no residencial Montville, ali no número tal, na rua tal. Eu cheguei até o tal prédio. Agora chegou o momento de eu ir até o teu apartamento. E aí sim eu vou chamar, trazendo aqui para o nosso mundo da informática, o índice. Então quer dizer que o seu apartamento sendo 407, esse é o índice do vetor que você está fazendo parte. Esse é o índice, não é o endereço seu. O endereço é o endereço inicial, ou seja, lá a portaria é o endereço do prédio. Vamos falar um pouquinho dos registros e structs, os registros e os structs que a gente vai ver mais adiante, tá? Com forma completa. Um registro, ele serve justamente para fazer uma gravação. Ele é um pacote de variáveis, ou seja, eu quero unir várias variáveis, então ele vai ser esse pacote. Espera aí, Hildo, várias variáveis juntas é um vetor. Não estou dizendo isso. Quando eu tenho várias variáveis do mesmo tipo, quero guardar 3 números em um só local, eu posso criar um vetor. Mas se eu quiser guardar o nome da pessoa, a idade da pessoa, sexo, são tipos diferentes, mas eu quero guardar tudo no mesmo lugar. Aí a gente chama o tal registro. Então eu tenho tipos diferentes em um só local, eu chamo isso de registro. Cada variável é um campo dentro desse nosso registro, chamado field. E na linguagem C, registros são conhecidos como structs. Pessoal, em outras linguagens, por exemplo, na linguagem para web, se você for mexer em algo como HTML, linguagem web, e for procurar, existe um tipo de registro? Existe. Vocês já viram formulários? Vocês já devem ter entrado em algum site e responder algum formulário, que você tem que cadastrar o seu nome, idade, endereço, número telefônico. Cada número cada item que você colocou é um tipo diferente. Você cadastrou seu telefone, é um tipo de número. Você cadastrou
Você cadastrou o seu CPF, também é um tipo diferente. Seu nome, tipo diferente. Sexo, também é diferente. Então, cada um desses itens que você cadastrou são tipos diferentes. E aí, o formulário lá na web aceita isso, na linguagem web. Aqui, na linguagem C, nós temos os chamados registros, ou, no nosso caso, os structs. E a gente vai utilizar muito isso dentro da linguagem C. Na verdade, eu já falei isso para vocês. Essa linguagem que a gente está aprendendo, a linguagem C, ela é a base para todo o resto, para a gente entender toda a lógica de programação. Se você continuar com a linguagem C, você com certeza vai aumentar seu conhecimento, aprendendo uma linguagem C orientada ao objeto, ou seja, você vai passar para o C#, ou pelo menos o C++. E por que você faria isso? Porque você quer criar programas como sistemas operacionais ou até jogos. Porque você quer continuar nessa vibe bem aí. E aí sim, tudo que a gente está aprendendo aqui, a gente vai continuar. E aí você vai utilizar o structs. Agora, em outras linguagens, os registros têm nomes diferentes. Mas em sua base, todos eles são nada mais do que um pacote de vários tipos diferentes de variáveis. A gente vai ver até mesmo na aula que vem que os structs, ou os registros, eles podem armazenar não somente variáveis, mas até mesmo dentro desse próprio registro, a gente pode armazenar até algo como vetores. Vamos entender um pouquinho mais dele. O seguinte exemplo declara um registro X. Como é que a gente chama ele? Struct. E lá no final, no fechamento depois das chaves, a gente coloca o nome dele. Então, esse registro X tem 3 campos que podem ser armazenados ali as datas. Eu tenho um int dia, mês e ano. Criei ali 3 variáveis dentro desse registro. Eu posso fazer isso aí. Eu poderia ter criado essas variáveis antes de chamá-las ali? Poderia. Mas a função desse registro é justamente unir esses itens diferentes. Para se referir a um campo de um registro, basta escrever o nome do registro e o nome do campo separado por um ponto. Quero chamar o int dia, o que eu faço? x.dia vai receber o valor 31. Então, se eu chamar ali um print, quero mostrar isso em tela, como eu vou chamar aquela variável ali, aquela variável dia, dentro desse meu registro? Eu só coloco o nome dele, ponto, e o nome da variável. Isso aqui vocês vão utilizar muito, muito mesmo, quando estiverem trabalhando com banco de dados. Essa mesma regra bem aí, para você chamar itens dentro da tabela de um banco de dados. É por isso que eu estou dizendo para vocês, aprendendo isso aqui, vocês estão aprendendo já várias coisas. Olha só em registro aqui eu falei que você usa isso. Linguagem web, você usa isso em jogos, você usa isso em banco de dados. Cada variável, em particular, cada registro e cada vetor na memória tem seu endereço. Na maioria dos computadores, esse endereço vem desse modo, ó. Como já falei aqui. Então, bora ver um outro exemplo. Agora com a declaração dos seus ponteiros. Como qualquer variável, um ponteiro também possui o seu tipo. Tem as variáveis ali criadas, int, float, o nosso struct, nosso registro ali. Tá? Tem ali cada um deles. E aí, se eu for criar o ponteiro, lembrar sempre de colocar o asterisco. É só lembrar do asterisco. É o asterisco que informa ao compilador que aquela variável não vai guardar um valor, mas sim um endereço. Eu posso armazenar os endereços? Espera aí, Hildo. Então, quando a gente desfragmenta um disco, dizendo que eu estou mudando os meus dados de local, eu não necessariamente estou mudando os dados de local, mas eu estou mudando o endereço daquele dado. Então se a minha variável, lá no exemplo que eu dei lá atrás, a minha variável que foi criada, e dentro dessa variável A, coloquei o valor 10, e ela tinha como endereço, vou colocar aqui E3, o endereço dela era E3, eu mudei esse endereço para um novo ponteiro e coloquei ela na F8, o novo endereço dessa variável será F8, correto? Eu só redirecionei o endereço dela. Eu não mudei o 10 de lugar, eu só redirecionei o endereço.
Então a organização fica só basicamente o endereço, a posição delas. É uma organização de onde estão aqueles ponteiros, de como estão as posições. Bora ver um exemplo aqui de declaração desses ponteiros. Nesse código aqui, se eu quiser declarar um ponteiro do tipo int, está ali declarado um ponteiro, tipo int, chamei o asterisco. Vou criar agora um outro, tipo float, asterisco, eu coloco float, asterisco x, tipo caractere, char, asterisco y. O nosso, que a gente ainda vai aprender um pouco mais sobre ele, o registro, o struct, o nosso registro, dei o nome para ele ali como ponto e disse que ele era do tipo ponteiro. Int, ó, no final ali, estou chamando outras variáveis também. A gente pode declarar também junto com outras variáveis. Criei ali uma variável soma do tipo int e ao mesmo tempo estou criando também um ponteiro do tipo int chamado p2. Ah, então eu não preciso ter uma linha só para os ponteiros? Não. Você pode criar variáveis e ponteiros ao mesmo tempo. A definição é que em cada linha tem o seu tipo. Você tem que respeitar aquele tipo. Só isso. Então, a declaração não tem problema nenhum. A declaração, vocês viram que é molezinha, é tudo que a gente já viu aqui. A única diferença vai criar um local para armazenar o endereço, a referência do endereço, então é o asterisco que a gente chama ali. Na linguagem C, quando declaramos um ponteiro, nos informamos ao compilador para que tipo de variável que ele vai apontar. Então, um ponteiro int asterisco aponta para um inteiro, ou seja, eu estou afirmando, quando eu coloco int asterisco, eu estou dizendo, ei, cara, você vai apontar para um inteiro agora, o tipo que você vai apontar é para o inteiro. Não necessariamente que o que está armazenado naquele espaço, daquele ponteiro que eu criei, vou fazer bem aqui na prática, Rildo. Int asterisco e vou chamar o P. O que eu estou dizendo é que dentro de P tem alguma coisa que é do tipo inteiro? Não. Eu estou dizendo que, olha, cara, você processador, você meu sistema operacional, você vai apontar para um local que tem um inteiro. Tá? Porque ó, é um ponteiro, é um local que vai ter um inteiro. Aqui nesse espaço P que a gente está criando, esse ponteiro, vai estar armazenado um endereço. A referência é aquele que eu disse lá atrás, o F8, é o endereço. Ah, aquele F8 ali é o endereço que vai estar armazenado dentro do P, é isso. Dentro do P tem um inteiro? Não. Dentro do P não tem um inteiro, tem um endereço. Mas por ele estar dizendo que ele é do tipo inteiro, ele está dizendo que ele está apontando para um inteiro, e não que ali no P tem um inteiro. Então, o ponteiro int, asterisco, aponta para um inteiro, isto é, um int. Esse ponteiro guarda o endereço de memória, onde se encontra armazenada uma variável do tipo int. Nessa figura próxima aqui, a gente vê a seguinte forma. A seguinte figura dá um exemplo. Do lado esquerdo, um ponteiro P, eu tenho um ponteiro P, armazenado no endereço 60001, está aqui. Contém o endereço de um inteiro. O lado direito dá uma representação esquemática da situação. Então, eu tenho aqui o meu ponteiro, está lá o meu ponteiro, e esse ponteiro ele está armazenando aquela variável que está ali na frente, com aquele valor que está ali na frente, ó, esse valorzinho que está ali na frente. Então, de forma básica, é como se eu suprimir isso aqui, suprime isso aí, gente. E ele vira isso para nós. É somente um ponteiro, ele está apontando, olha, e cara, eu vou apontar para aquela memória bem ali, ó, vou apontar para aquele espaço bem ali, que tem aquele número, 9999. É aquele número que tem ali. Então ele só está apontando para aquele número, só isso. Ei, Hildo, a variável mesmo, ela perde o seu endereço natural? Não, perder o endereço natural não, porque eu disse que ela não foi movimentada. Então quer dizer que esse endereço aqui, 89.422, continua ali ainda nessa base? Continua. Continua. Mas ela agora está sendo referenciada por esse ponteiro. Poderá ser esquematizada, organizada por esse ponteiro.
A gente vai entender, a gente vai chegando agora para o nosso intervalo, e a gente vai entender que até esse quesito de ter a variável com o seu endereço natural e um endereço no ponteiro, referencia até mesmo na recuperação de dados usados pela Polícia Federal. Vou explicar para vocês isso quando a gente retornar do nosso intervalo. Então, turminha, vamos agora para o nosso intervalo de 20 minutinhos e já já a gente retorna com esse assunto.